Fala galerinha, vou explicar a radioatividade e a natureza de suas emissões. Definição de radioatividade: fenômeno pelo qual átomos instáveis emitem partículas e radiações de seu núcleo atômico com a finalidade de atingir a estabilidade. Esta é a definição de radioatividade. 3 emissões são importantes: a emissão alfa, a emissão beta e a emissão gama. Lembra que para a definição eu falei partículas e radiações? Alfa e beta são chamados de partículas porque possuem massa. É uma radiação porque não possui massa. Vamos ver a natureza elétrica. Bem aqui eu tenho um recipiente de chumbo. Bem aqui eu tenho um material radioativo. E eu tenho um campo elétrico. Deste lado, bem aqui, eu tenho as cargas positivas do campo elétrico e aqui esse campo é eletrizado negativamente. Esta emissão que foi para o polo positivo do campo elétrico, se ela foi para o lado positivo, é porque ela é negativa. Ela foi chamada de partícula beta, emissão beta. Então, a gente já sabe que a natureza elétrica da emissão beta é negativa. Na parte negativa do campo elétrico, a emissão veio para cá. Esta emissão que veio, se ela veio para o lado negativo do campo elétrico, então ela é uma emissão positiva. A esta emissão positiva foi chamada de alfa. Alfa é uma partícula. Ela é uma partícula porque ela possui massa. A terceira emissão passou direto. Não foi influenciado pelo campo elétrico. Se não foi, então não possui carga. Ela não tem natureza elétrica, não tem positivo nem negativo. A esta emissão que passou direto foi chamado de gama. E gama é uma radiação eletromagnética. Então, alfa é uma partícula positiva, beta é uma partícula negativa e gama nada mais é do que uma radiação eletromagnética. Toda vez que há emissão de alfa, há emissão de gama. Toda vez que há emissão de beta, há emissão de gama. O gama serve para rearranjar o núcleo. Então está aí a natureza das emissões na radioatividade. Vamos lá, galerinha, vamos ver algumas propriedades das emissões da radioatividade. Simbologia da emissão alfa. 4 e aqui 2. A partícula alfa ela é formada por 2 prótons e é formada por 2 nêutrons, tá? Tem a semelhança com o átomo de hélio. Então a simbologia é 4 e 2. Poder de penetração. Por ser uma partícula que tem uma grande massa, é pequeno. Velocidade. Se assemelha exatamente de 5 a 10% a velocidade da luz. Tá? De 5 a 10% a velocidade da luz. Então, a simbologia é 4 e 2. O poder de penetração é pequeno porque ela possui massa e a velocidade está entre 5 a 10% da velocidade da luz. Se você olhar o desenho, você percebe que esse desvio aqui é um desvio menor. Por que é um desvio menor da partícula alfa? Simples. Eu quero que você pense agora que no chão você tem uma sacola pesada. Quando você puxar, você não vai, se ela é pesada, você não vai conseguir puxar direto, você primeiro vai arrastar, depois você vai levantar. Primeiro você arrasta, depois você levanta. Então, só fazendo uma analogia. Então, por isso que esse desvio aqui é um desvio menor, porque ele possui uma massa muito grande, tá? Fisiologicamente, a partícula alfa bate na nossa pele e não entra, mas ela pode causar algumas queimaduras, tudo bem? Então tá aí as propriedades da partícula alfa, da emissão alfa da radioatividade. Fala galerinha, vamos às propriedades da emissão beta. Simbologia da emissão beta. A emissão beta é simbolizada dessa forma, bem aqui, ó. A letra B, aqui 0 e aqui -1.
poder de penetração médio. O poder de penetração de uma partícula beta está entre 50 a 100 vezes maior do que da partícula alfa. Velocidade da partícula beta. A partícula beta, a velocidade dela é 90% a velocidade da luz. Não vai esquecer isso, tá? Poder de penetração médio, T negativo. Agora olha só. Percebe que arrastou logo. Então, se arrastou logo, percebe que há uma diferença aqui. Por que puxou logo? Porque esta emissão aqui era alguma coisa muito leve. De novo fazendo lá a ideia. Você tem uma sacola, só que essa sacola é leve, você vai carregar. Quando você puxar ela, ela vem direto. Você não precisou arrastar ela. Tá? Então, esse desvio aqui maior simboliza que esta emissão aqui era uma emissão leve. A partícula beta, ela nada mais é do que um elétron. Tudo bem? Por isso que aqui é zero. Por que a massa é igual a zero? Não. A gente considera a massa do elétron uma massa tão pequena, mas tão pequena, que a gente chama essa massa de desprezível. Mas existe uma massa, mas ela é bem pequena, tá? Então, tá aí as propriedades da partícula beta, da emissão beta. Na fisiologia humana, a partícula beta ela chega a atravessar 2 centímetros do corpo humano. Tá bom? Então não vai esquecer isso. Olá, galerinha. Vamos às propriedades da emissão gama. Olá, galerinha. Vamos agora às propriedades da emissão gama. Simbologia. Gama 00. Poder de penetração altíssimo. Altíssimo. Velocidade. A velocidade da emissão gama, da radiação eletromagnética gama, é igual à velocidade da luz, ou seja, 300.000 quilômetros por segundo. Tudo bem? Ou seja, uma velocidade altíssima, tá? Na parte fisiológica, consegue atravessar o corpo humano, né? Pode provocar alguns tipos de câncer e também mutações genéticas. Então, a mais perigosa de todas é a gama. Tudo bem? Então, tá aí as propriedades que você deve saber sobre a emissão gama. Fala, galerinha! Hoje eu vou falar sobre as leis da radioatividade. Primeira lei da radioatividade, ou lei de Soddy. Quando um elemento químico radioativo emite uma partícula alfa, a sua massa vai diminuir 4 unidades e seu número atômico vai diminuir 2 unidades. Vai ser formado um novo elemento químico. Elvis, por que subtrai? Porque é uma emissão. Se é uma emissão, está saindo. Se está saindo, eu subtraio. A-4, a massa vai ficar A-4. Z-2, Z-2. Formou um novo elemento químico. Um exemplo que eu vou colocar aqui é o tório. O tório, cuja massa atômica é 232, emitiu uma partícula alfa. Se emitiu, está saindo. Se está saindo, eu subtraio. 232 menos 4 vai dar 228. Número atômico do tório, 90. Emitiu uma partícula alfa, fica 90 menos 2. Por que menos? Porque está saindo, está emitindo. 90 menos 2 vai dar 88. Então, o tório, quando emite uma partícula alfa, ele forma um novo elemento químico, que é o rádio. Agora, uma coisa muito importante que eu quero que você perceba. A massa depois tem que ser igual à massa antes. 228 mais 4 dá 232. A mesma coisa acontece embaixo no número atômico. O número atômico depois da seta tem que ser igual antes. 88 mais 2 vai dar 90. Tudo bem? Então tá aí. A primeira lei da radioatividade, ou lei de Soddy. Valeu, galera. Fala, galerinha. Agora a segunda lei da radioatividade. Essa é a lei de Russell-Soddy-Farrand.
quando um elemento químico radioativo emite uma partícula beta, a sua massa permanece constante e seu número atômico vai aumentar de uma unidade. Tudo bem? Ou seja, deixa de ser o elemento químico T e passa a ser um novo elemento químico agora, o W. Tudo bem? Mais um exemplo aqui embaixo, eu coloquei o tório novamente, cuja massa atômica é 232 e o número atômico é 90. Ele vai emitir uma partícula beta. Lembra? Emitir quer dizer tirar, sair. Então eu vou subtrair. Então vai ficar 232 menos 0 vai dar 232. Percebe que a massa permaneceu inalterada. 90 menos com menos vai dar o que, pessoal? Mais. Vai ficar 90 mais 1 vai dar 91. Olha só. Tório, TH se formando um elemento químico PA. Tudo bem, pessoal? Então tá aí a segunda lei da radioatividade, ou lei de Russell-Soddy-Farrange, tá? Quando um elemento químico radioativo emite uma partícula beta, a sua massa permanece constante e seu número atômico aumenta de uma unidade. Valeu, galera. Fala, galerinha, cinética das emissões. Toda palavra que você vê que começa com o prefixo sin significa velocidade. Vamos estudar agora a velocidade com que essas emissões acontecem. Vamos começar com meia-vida, ou período de semidesintegração. O que é meia-vida? É o tempo necessário para que uma amostra radioativa se reduza à metade. Então vamos começar. Eu tenho uma quantidade de átomos iniciais radioativos e eu vou fazer a primeira meia-vida deles, a primeira. Está aqui, ó, dividiu por 2. Agora eu vou fazer a segunda meia-vida dele, segunda meia-vida inicial sobre 4. E vou fazer agora a terceira meia-vida dele, inicial sobre 8. Se você olhou com calma aqui embaixo, 2 é a mesma coisa que 2 elevado à primeira amostra, primeira meia-vida. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, que corresponde à segunda meia-vida. E 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que corresponde à terceira meia-vida. Então eu posso calcular a quantidade de meia-vida que eu quero. Basta multiplicar x vezes p e elevar 2 elevado a x. Então existe uma relação entre a quantidade de átomos iniciais e a quantidade de átomos que restam numa amostra radioativa. Basta aplicar essa fórmula bem aqui, ó. A quantidade de átomos que restam na amostra vai ser igual à quantidade de átomos iniciais dividido por 2 elevado a x. Está bem aqui. Está aqui a relação entre a amostra final e a amostra inicial que eu quero. Tudo bem? E se você olhou bem aqui com calma, olha só, esse cara aqui corresponde também à quantidade de meia-vidas. Então é um tempo. Então o tempo vai ser igual a x, que é a quantidade de meia-vida, olha só. Tempo é igual a x vezes p. Então estas duas fórmulas, elas são muito importantes quando se estuda a cinética das emissões. Tudo bem? Então tá aí as principais fórmulas da cinética das emissões. Fala, galerinha, vamos falar sobre fissão. A palavra fissão significa ruptura, significa quebra. Ou seja, eu vou pegar um átomo pesado e vou bombardeá-lo com nêutrons. Tudo bem? Quando esse bombardeamento acontecer, este átomo grande vai ser transformado em 2 átomos menores, 3 ou 2 nêutrons, e vai liberar uma grande quantidade de energia. Esse processo é chamado de fissão, fissão nuclear. Tudo bem? Essa energia liberada é tão grande, mas tão grande, que todas as usinas que existem no mundo usam a fissão nuclear. Tudo bem? Transformam essa energia liberada em energia elétrica. Certo? Por que a gente bombardeia com nêutron? Simples. Porque o nêutron possui uma massa, mas ele não tem carga. Então ele consegue, a uma velocidade moderada, atravessar o campo eletromagnético do átomo e se chocar com o seu núcleo, transformando ele em 2 átomos menores. Tudo bem?
Agora, se você olhou direito a reação química, percebe que essa reação química ela produz 3 nêutrons. E esses 3 nêutrons vão atracar 3 átomos de urânio, pode reparar, e vai ser em cadeia agora a reação química e vai liberar muita, mas muita energia. Tá? Tanto é que se esse cara tiver no reservatório, o que acontece? A energia liberada é tão grande, que se entrar em cadeia a reação, vai explodir, como aconteceu com as bombas atômicas, tá? Que tiveram aí. Tudo bem? Pera lá, Elvis. Tu acabou de falar que isso aqui é muito perigoso porque libera uma grande quantidade de energia, sim. Mas esse cara aqui, essa reação é feita nas usinas nucleares, sim. Só que lá na usina nuclear é colocado eletrodos de grafite. E o grafite tem um poder de absorver nêutrons. Então, lá no reator nuclear, esta reação ela é controlada o tempo todo. Tudo bem? Então, tá aí, galera, a definição de fissão, tá? Fissão quer dizer a ruptura, a quebra de um átomo grande em átomos, o quê? Menores, com liberação de nêutrons e uma grande quantidade de energia. Valeu, galera. Fala, galerinha, a explicação agora é sobre a fusão. Fusão quer dizer união. Eu tenho 2 átomos pequenos que vão se unir para formar um átomo grande. Olha só o H2. Eu tenho aqui o trítio e eu tenho aqui o deutério. Eles vão se unir. A união de átomos pequenos vai formar um átomo mais complexo, ó, e mais estável. Formou o hélio. Se você somar aqui, ó, vai dar 5. Se você somar aqui, vai dar 5. Aqui 2 e aqui 2. Na fusão, tu tens a formação de um átomo mais estável e um nêutron. Tudo bem? Esta reação que você vê, ela libera uma quantidade altíssima, uma quantidade colossal de energia. E é uma energia limpa. O problema é que o homem ainda não conseguiu dominar esta energia, tá? Então tá aqui. A fusão nada mais é do que a união de 2 átomos menores para formar um átomo maior e libera uma grande quantidade de energia. Esta reação ela acontece no Sol, só para você ter uma noção da quantidade de energia que isso libera, tá ok? Então tá aí, pessoal, a definição de fusão. Valeu!